Estamos aqui no nosso programa, Um Fato, Duas Visões, um programa da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e da Faculdade de Educação. O nosso convidado de hoje é o professor Ricardo Monesi. Tudo bem, professor? Tudo bem, professora Márcia. E comigo, como sempre, a professora Neide Nofes, da Faculdade de Educação também. Vamos lá, professor? O que são terapias integrativas? Bom, primeiramente uma saudação a todos os espectadores da TV PUC. As terapias integrativas eram o que antigamente nós conhecíamos como terapias alternativas ou medicina alternativa. Por que mudou? Mudou devido a uma readequação da nomenclatura, principalmente vindo da Organização Mundial de Saúde, que entendia essa nomenclatura como um termo de exclusão. E, na verdade, o que nós queremos é demonstrar que se pode integrar os saberes da medicina convencional e ortodoxa a práticas milenares e que transformam a qualidade de vida das pessoas. Então, essa é uma mudança, não só, mais do que uma mudança do conteúdo em si, é uma mudança de perspectiva e de visão e de olhar para isso. Exatamente. Nós olhamos o ser humano de uma maneira multidimensional, levando em conta os seus aspectos biológicos, psicológicos, sociais e resgatando esses saberes em prol não apenas da saúde física, mas da saúde total das pessoas. E quando você fala convencional, né, as terapias convencionais e as terapias alternativas... Não é alternativa, é integrativa. É integrativa. Você quer dizer aquelas alternativas que a cultura popular chama... Aquela coisa de curandeiro, que pega aquelas ervas. É isso que você está querendo falar ou é outra coisa? É exatamente isso, professor. O contexto ele é muito grande, muito maior, não é? Nós temos hoje em dia, por exemplo, movimentos com as benzedeiras, com os raizeiros, com os mateiros. Inclusive na sua área, professora, que é a educação, sim. Hoje em dia o que cresce muito dentro do contexto das práticas integrativas é a educação popular em saúde, sim. Que resgata esses conhecimentos tradicionais para que eles possam ser incorporados especialmente dentro da rede SUS. Sim, e aí eles dizem, estou aproveitando para aprender com você, dizem que isso não é científico, que dê a cientificidade, porque as situações convencionais a gente sabe que tem todo um procedimento de controle e tal. E essas ervas, e como isso se transforma numa proposta para a saúde? Bom, hoje em dia, professoras, nós temos uma ciência em torno das práticas integrativas. Por exemplo, meu mestrado, meu doutorado e meu pós-doutorado foi todo com as práticas integrativas, dentro de intervenções com práticas baseadas no que a gente chama de imposição de mãos e também meditação. Hoje em dia nós temos um reconhecimento do Ministério da Saúde e da Organização Mundial em cima disso. E tudo isso graças a quê? A grandes instituições de pesquisa e ensino que se aplicam a desenvolver metodologias para que se possam produzir evidências, para que se possam produzir outras perguntas, para que a ciência em torno disso ocorra. Então nós temos hoje em dia uma vasta gama de publicações, não apenas em questão da utilização das ervas, mas da utilização, por exemplo, das questões de massagem, reflexologia, a acupuntura, que é reconhecida como uma prática médica, a antroposofia, e a maior prova disso é que o Rio de Janeiro, de 12 a 15 de março deste ano, vai sediar um dos maiores congressos internacionais de práticas integrativas, onde já se tem um número de 6 mil inscritos, 60 países em sua maior parte, gestores da área de saúde e educação, profissionais da área de saúde e também pessoas interessadas na ciência em torno que demonstra eficácia, efetividade e segurança na utilização dessas práticas. Eu fico aqui pensando milhões de perguntas. Eu já fui para o lado político da coisa, competitivo, de como escolher. Eu vou optar primeiro por perguntar assim, em geral, né, o profissional que é um alopata, quer dizer, aquele que trabalha com a medicina tradicional, com remédio que você vende na farmácia, ele não vê com bons olhos o trabalho, vamos dizer, integrativo que você chama agora, né?
Por outro lado, também tenho experiências com homeopatas que estão dentro desse esquadro da homeopatia, da integração, né? Que não veem com bons olhos o ministrar o remédio alopático. Alguns deles, inclusive, impedem que o paciente tome uma Novalgina quando está com febre, tome uma injeção quando está resfriado. Como é que você vê isso? Hoje em dia, professora Márcia, até a palavra integrativa ela nos ajuda em relação a isso. Nós não queremos uma guerra, nós queremos a integração. Está indo por terra essa visão de que o alopata não gosta de médicos que tenham essa abordagem integrativa ou outros profissionais de saúde e vice-versa. Inclusive dizem que não são médicos, né? Exatamente. Você pega, por exemplo, os médicos antroposóficos, os médicos que trabalham com a medicina ayurveda, não é? Hoje em dia nós temos uma questão muito forte dentro das faculdades de medicina, interesse de alunos e professores que antes eram regidos pelo paradigma alopático, em construir um novo tipo de medicina pautada na saúde e na convergência. É claro que respeitando algumas epistemologias como a homeopatia... Você dizer o que é epistemologia, professor? A epistemologia... Troca por uma palavra mais popular. A questão de nós termos, assim, o modo de operarmos, não é? O modo de operação, por exemplo, hoje em dia, que nós ensinamos dentro das faculdades de medicina, ela permite muito bem. Prova disso que temos hospitais hoje no Brasil que eram de uma raiz extremamente alopática e que hoje em dia têm grandes serviços de medicina integrativa. E, na verdade, os serviços eles coexistem. Por quê? Porque existe ciência, como Sim. a professora Neide perguntou, né? Existe um corpo de evidências robustos hoje em dia, e hoje em dia até o próprio aluno de medicina ele busca entender, ele busca compreender. E, na verdade, quem trabalha realmente com as práticas integrativas não nega o poder da alopatia. Na verdade, quer o quê? Quer o casamento dos saberes. Isso então uma mentira ou um engano pensar que se eu tomo homeopatia e eu vou e tomo uma Novalgina, uma alopatia, eu corto o efeito daquilo que eu estava fazendo e vice-versa? Na verdade, deve-se tomar cuidado e se respeitar os profissionais que fazem a prescrição, que fazem a indicação, né? Se a pessoa está fazendo um tratamento homeopático, ela tem de considerar as recomendações do médico homeopata, que ele sabe como vai atuar a homeopatia e as suas reações cruzadas com uma alopatia, né? O que, na verdade, nós estamos descobrindo é o quê? Que muitas vezes o que eram grandes verdades estão se tornando talvez pequenas mentiras e que nós devemos estudar o que são os fatos e os fenômenos que estão ocorrendo. Da mesma forma que antigamente o pessoal brincava que não dava para casar a fitoterapia com qualquer outro tipo de abordagem terapêutica. Hoje em dia nós temos farmácias fitoterápicas dentro, por exemplo, do SUS. Eu sinto que nessas viagens que a gente faz, por exemplo, em Belém, Pirinópolis, tem centros ou até supermercados, mercados, onde isto corre muito. Então você tem ervas para dor de cabeça, de barriga, não sei o que, pega marido, solta marido. Então assim, tem um monte que se mistura na saúde com essas questões emocionais de ervas, né? E a gente fica sem saber aonde está essa divisão. Ora a gente vê pessoas, embora simples, pega as ervas e isto dá um grande resultado, né? Eu tive lá um conhecido em Pirinópolis que fazia isso, mas era não era cientificamente como nós estamos fazendo, mas ele era higienicamente correto. Sim. Né? E vi pessoas, e como vocês fazem para poder separar essas situações? De pessoas, vamos dizer assim, ingênuas, embora intencionadas, e pessoas que levam isso a sério. Como identificar nós seres comuns? Hoje nós temos, dentro das questões acadêmicas, grupos que estudam a questão social,
né? Até aproveitando, professor, em Pirenópolis existe um movimento muito forte, que é a ONG Flor do Pequi, Sim. né? Onde tem a figura das Terra da minha guerreiras. família. Sim. Né? São 7 senhoras que trabalham fortemente com a fitoterapia. Tá vendo? E dá né? certo. E de uma maneira muito correta, séria, muito robusta, séria. Né? Muito séria. E é claro, existem pessoas que trabalham num outro ponto de pesquisas com fitoterapias, onde se estudam moléculas, substâncias, enfim, etc. O que nós queremos e vemos hoje, por exemplo, para o nosso telespectador de hoje, como é que eu separo essa questão? O elemento-chave é buscar informação. Não é? Hoje em dia, tá vendo? Buscar informação. Buscar informação, é educação. Né? Hoje em dia, por exemplo, mesmo em Pirenópolis, você tem dentro do sistema de saúde do distrito, você tem na unidade de saúde pessoas que indicam a fitoterapia com segurança. E isso não exclui, por exemplo, que a pessoa vá se consultar com uma benzedeira. Né? Hoje em dia, na verdade, nós temos diversas pessoas que fazem cursos de extensão e cursos livres. Busque saber de onde veio a formação dessa pessoa. Né? Não só em relação às ervas, mas em relação a outros tipos de culturas hoje em dia dentro das práticas integrativas que vem demonstrando um poder muito forte, como, por exemplo, a terapia comunitária do Adalberto Barreto, a questão também da biodança, das danças circulares, a própria questão de alguns outros elementos terapêuticos que abordam muito a questão da psicoterapia. Não é? O que nós precisamos ter é atenção para separarmos o que é charlatanismo, não é? O que é má intenção, do que pessoas que têm uma intenção boa em ajudar as pessoas. E fica mais difícil, não sei, me parece, quando você fala aí de algumas práticas que não são nem indicação de remédio ou de uma planta, mas que são, por exemplo, a benzedeira, né? Eu me lembro quando meus filhos eram pequenininhos, a gente ia para a fazenda, quando eles estavam muito atordoando a gente falava, você quer saber? Benzedeira. Para nós, funcionava como uma coisa que, de alguma forma, assustava as crianças de um jeito... Não era assustava no sentido de que era um monstro ou que era uma coisa errada, mas elas tinham que ficar ali, elas ficavam concentradas naquilo que a benzedeira fazia e a gente achava aquilo que fazia bem para eles, a gente fazia. Mas nunca como porque estava doente ou porque estava com febre. Então, era uma coisa, vamos dizer... Não tinha nada a ver com medicina. E você incluiu aí na sua fala. Como é que isso está entrando na perspectiva de tratamento? Professora Márcia, hoje em dia nós temos, com muita gratidão e com muita alegria, um movimento muito forte de pesquisas das chamadas benzedeiras, não apenas no Brasil, mas no mundo. Tanto é que há 2 anos atrás nós tivemos no Brasil um congresso internacional das benzedeiras. E quem chefiou esse congresso, na verdade, foi um corpo médico de Porto Alegre, né, onde tem esse movimento muito forte das benzedeiras. No que se baseia a questão do benzimento e o movimento das benzedeiras? Da tradição popular, da educação popular em saúde, de coisas que vêm de mães para filhas e netas. Mas não é uma coisa inata da pessoa, assim, ela nasce com a condição de ser benzedeira. Não tem um estudo para ser feito, então não é qualquer um que é benzedeira. Na verdade, o que nós vemos são passagens de mães para filhas ou filhos, e isso vai se sucedendo. A questão que nós estudamos hoje em dia, por exemplo, o que envolve o benzimento? Seria apenas um efeito subjetivo da emoção, da crença da pessoa? Ou teria algo a mais, como, por exemplo, a questão de energias que ainda não são compreendidas pela física atual, né? A realidade faz parte do padrão cultural do brasileiro. E tanto é que hoje em dia as benzedeiras elas são incorporadas pelo Sistema Único de Saúde. Tanto é que nós temos hospitais no Brasil inteiro, onde você tem o consultório médico de um lado e o espaço das benzedeiras nos outros. Né? A alopatia trabalhando com o conhecimento e a tradição popular. Então, o que nós vemos com isso? Um respeito à cultura, um respeito às questões que falam da história do povo,
não é? Porque o movimento das benzedeiras, dos raizeiros, né, dos mateiros, é uma coisa que é muito própria da nossa cultura, da cultura, por exemplo, africana, não é? Como, por exemplo, também você vê em outras culturas orientais também um movimento dos benzimentos e das orações. E também existem registros muito fortes de estudos científicos conduzidos, por exemplo, pela Universidade de Harvard, pela Universidade de Oxford, que trabalham com este tema, não é? O tema da interferência da espiritualidade, avaliação dos seus efeitos, né? De maneira tal a que ajudem o paciente não só, entre aspas, a trabalhar os seus processos de reabilitação, mas, sobretudo, a melhorar a sua qualidade de vida. Pode ser o que nós chamamos de efeito placebo, ou seja, inerente à nossa crença? Pode, mas isso não desqualifica, não elimina. Não é? Uma brincadeira que nós falamos quando trabalhamos com práticas integrativas. A ausência de evidência não se constitui-se como evidência da ausência de um fato ou fenômeno. E a fé é inerente do ser humano. E ela está disponível a qualquer pessoa. Por outro lado, eu li outro dia um artigo, me chamou a atenção, que era o fato, dizia respeito aos remédios que são ministrados para depressão, né, que diz que aumenta a... Qual é a enzima que a gente precisa pensar? Serotonina. A serotonina, né, e que ele... Eu não me lembro se entendi bem, mas era alguma coisa que o aumento da serotonina não se dava necessariamente pelo remédio e o remédio criava um certo ciclo de ausência de serotonina. Então, criava-se uma ideia científica que efetivamente não era verdadeira, embora os fatos mostrassem a presença de aumento de serotonina junto com o remédio. Faz um sentido isso? Faz bastante sentido, professora Márcia. Tanto é que existem estudos hoje, estudos com uma metodologia muito bem alinhada, que testam a questão da alopatia junto com uma prática integrativa versus só a prática integrativa. E é o que nós observamos. Existem estudos muito interessantes, por exemplo, com meditação, que fala sobre a questão, essa questão do remédio criando a ausência e a meditação completando esta lacuna, da mesma forma que nós temos outras práticas, como a dança circular também trabalhando isso, ou mesmo a biodança, ou a dança, ou até a arte-terapia. Né? Lembrando que a arte-terapia hoje em dia, ela vem sendo muito empregada para questões de saúde mental, onde a gente se remete principalmente à doutora Anísia da Silveira, que foi uma pioneira na utilização das artes, né, da pintura das mandalas, no canto, na poesia, no tratamento de pacientes com distúrbios mentais. O que nós vemos na ciência? Na verdade, as práticas integrativas, elas saem de um elemento esotérico e místico e vêm cada vez mais para um mundo da ciência que permite que a medicina convencional não simplesmente aprove, mas que se integre a esses tratamentos. Desculpe, gente. Hoje a nossa amiga hoje está resfriada, então a gente vai ter alguns eventos aqui. Alguns eventos, desculpem. Talvez depois, quando a gente terminar, a gente vai ter uma sessão de alguma medicina integrativa para ajudar a Neide, que está difícil. Tá ótimo, está difícil. Né? Não precisa pedir desculpa, tá bom. É da natureza humana, a gente espirrar e ficar resfriada e assim por diante. Né? Eu fiquei aqui pensando... Eu sou da equipe dos paramédicos, né? A gente vai chamar de paramédico, que não ele é um nome para nós um pouco pejorativo. E a gente sabe que o trabalho dos psicólogos, dos assistentes sociais, dos pedagogos na área de saúde sempre foi muito desvalorizado pelos chamados médicos ortodoxos, né? E, por outro lado, depois de um certo tempo, quando essas atividades passaram a ser um pouco mais reconhecidas, algumas dessas práticas, que eram eminentemente práticas de fisioterapia dos chamados paramédicos, passaram a ser olhadas pelos médicos como algo que eles deveriam controlar, regulamentar. Até hoje a gente tem dificuldades, né? Por exemplo, se você... O sistema
seguro-saúde, ele até paga a terapia, mas ele tem que ter o aval de um médico, que nem sabe o que eu estou fazendo, não sabe como que é, mas é para dizer que assim, é o médico que sabe o que acontece. Como é que o pessoal que trabalha com a medicina integrativa vê esta relação, que é uma relação, vamos dizer, econômico-política? Bom, professora Márcia, uma coisa extremamente interessante, uma ótima notícia aos telespectadores que gostam deste tema. Hoje em dia, em termos de políticas públicas relacionadas à saúde, nós temos desde 2006 a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que contempla a entrada dessas práticas dentro da rede SUS, do ponto de vista de sistemas privados de saúde. Hoje em dia nós temos cada vez mais uma maior valorização de profissionais de diferentes formações para aplicações destas práticas. Por quê? Porque se vê uma redução de custos em termos de tratamentos de saúde. Então nós temos planos hoje em dia que já cobrem, por exemplo, acupuntura, homeopatia, não é? Mas ele reduz o custo porque se paga menos esse profissional? Que é um jeito de reduzir o custo. Também, mas aonde está a redução do custo é o que, por exemplo? Uma pessoa que faz acupuntura, por exemplo, para um quadro de fibromialgia, ela muitas vezes ela busca menos a rede hospitalar, não é? E uma outra questão bem interessante que é o que? Nós temos agora em Curitiba, no Paraná, o primeiro plano de saúde do Brasil que encampou um serviço de medicina integrativa e ele está cobrindo todas as práticas integrativas dentro do seu plano. Isso não visando simplesmente um ganho econômico, mas um ganho de política de saúde. E aí uma coisa que eu venho observando também ao longo desse tempo, que eu venho trabalhando aí de 23 anos dentro das práticas, é o quê? As práticas integrativas não desvalorizam a figura do médico, mas elas trabalham a questão do equilíbrio dos saberes e, principalmente, uma maior valorização. O contrário é verdadeiro, né? Os médicos passam a efetivamente valorizar as práticas integrativas, porque não é muito a nossa experiência ainda. Sim, os que trabalham dentro da área, eu garanto, valorizam e bastante. Mas são desvalorizados pelos outros, de uma certa forma. Né? Digamos que eles têm um olhar um pouco diferenciado e às vezes um pouco de preconceito, não é? Mas assim, nós estamos trabalhando num limite de vanguarda, não é? Tanto é que hoje em dia nós falamos, somos profissionais de saúde e muito mais do que profissionais de saúde, somos profissionais de cuidado. E hoje em dia não se tem apenas a questão da valorização da equipe inter, multi ou pluri, mas sobretudo da equipe transdisciplinar, onde todos estamos operando com um objetivo e não somos mais do que ninguém. Tanto que dentro das populações de cuidado, uma das populações mais combativas à questão do ato médico e desse controle são dos profissionais médicos e também não médicos que trabalham com as práticas integrativas. As práticas integrativas, os profissionais que lá trabalham, você falou que é uma equipe multidisciplinar, mas qual é a formação deles? Porque os médicos convencionais a gente sabe, e esses que trabalham? Olha, professora, para dar segurança. Eis a grande mágica da questão e o que me deixa muito alegre. É uma área realmente totalmente multidisciplinar. Claro que a área da saúde existe uma grande demanda, médicos, fisioterapeutas, biólogos, biomédicos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais. Hoje nós estamos observando, por exemplo, o movimento do pessoal da arquitetura, trabalhando com a questão da acessibilidade inteligente, da questão de bem-estar, né? A questão de ambiência. Hoje em dia nós temos pessoas, muitas pessoas da sua área, da educação, da pedagogia, a intersecção da pedagogia com a psicologia, não é? Nós temos outras pessoas que vêm, por exemplo, da administração de empresas, que trabalham, por exemplo, muito com as práticas de meditação, que existem muitos trabalhos, principalmente vindo da Harvard Business, que promovem o quê?
uma ressignificação de todo o ambiente corporativo a partir de uma prática meditativa, que aumenta a questão dos trabalhos efetivos e diminui o retrabalho. Até no cenário político nós temos as práticas integrativas. O Congresso de Londres, né, a Câmara de Lords, eles sempre antes de começarem as sessões, eles obrigatoriamente fazem uma sessão de mindfulness de 5 minutos. E isso aumenta o rendimento. Então você está querendo passar para nós que não precisa ter medo. Não precisa buscar informação, segurança. Não precisamos. Não precisa ter medo não precisamos e fugir ter disto. Medo. O que Sim. precisamos ter é vigilância, não é? Observância, educação e principalmente a curiosidade de buscar informações. Professor, eu fico curiosíssima, eu tenho 300 mil perguntas para fazer ainda, mas eu vou te dar um tempinho para você falar algo que para você seja importante e que a gente não perguntou, porque o nosso tempo está acabando. Então, primeiramente, agradecer às professoras pelo convite, à TV PUC, a todos os telespectadores, e dizer o quê? Nós, durante muito tempo, estivemos presos à ideia de que a medicina deveria curar tudo. De repente, nós percebemos o quê? Que muitas vezes existem males que não podem ser curados pela medicina, porque não existe bisturi que pode tocar a alma do ser humano. De repente, nós descobrimos que se não se pode curar, podemos paliar, reduzir os danos. E agora nós estamos vivendo um novo cenário, onde, com muita humildade, com muito estudo, nós percebemos o quê? Que muito mais importante do que a cura ou a redução é a prevenção e, sobretudo, a promoção de saúde. E uma saúde integral, uma saúde que contempla as dimensões biológicas, psicológicas, sociais e até a espiritualidade dos pacientes. Ou seja, de todos nós. Muito obrigado. Obrigada a você. A gente espera trazê-los mais vezes, porque 1000 perguntas ficaram aqui pairando. Neide, vou dar um tempo para a Neide tossir hoje. Está difícil, né, Neide? Fica tranquila. Acho que o nosso telespectadores... A nossa vantagem é que nós não somos artistas, estamos aqui colaborando e então, o corpo, de vez em quando, dá um break. Então, vamos terminando hoje com a professora Neide e o professor Ricardo Monesi. Até uma próxima vez. Obrigada.